façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. A esquerda, que era a esquerda. Mas uma das coisas que a direita a gente tem que aprender, Paulo, é fazer o que eles estão fazendo agora. O Olavo sempre falou, quando vocês chegarem no poder, criminalizem eles pelos crimes deles, porque senão eles vão criminalizar vocês pelos crimes que eles fazem. E a gente foi muito tolerante com eles. Eu tô falando de cumprir a lei, né? Claro. Se o cara é bandido, vai pra cadeia. Aí o que acontece? Agora eles voltaram ao poder e eles não vão deixar pedra sobre pedra. Eles estão tentando eliminar o bolsonarismo. Agora o ministro chegar a dizer isso, nós eliminamos o bolsonarismo, esse cara tinha que ser empichado. Se fosse um país sério, o Brasil, no dia seguinte tem que abrir um processo de impeachment dele. Nós assinamos, só que, cara, o nosso Senado, nós temos que renovar. É um monte de velharada lá, com exceções, claro. Tem uns 20 e poucos bons senadores. Tem 20 e poucos bons, mas a maioria é político e já tá, assim, há 30 anos na política e tá dentro do sistema, né? E mesmo desses bons, eu tenho restrições à atuação de alguns. Sim. Por exemplo, eu sempre digo, pergunto, sempre que eu encontro alguém, eu pergunto, Tereza Cristina tomou posse? Ela também... Desapareceu, não tem? Tu sabe que ela tem ajudado muito, só pra Pode fazer... ajudar nos bastidores, mas... Não, tá ajudando na questão do marco temporal. Ótimo. Bom, só faltava não ajudar no marco temporal. Sim. A questão do direito à propriedade, MST e tal, ela ajuda sempre a gente nisso. E eu não tenho acompanhado muito o trabalho dela, mas o Senado, eu acho que é mais parado por essência, tá? O que eu ouço dos senadores é que é uma casa em que eles estão trabalhando, acho que 3 semanas por mês, é tudo meio remoto. E desde o Covid paralisou quase as atividades. Olha, mas sabe de uma coisa... Não, safe, eu não vejo parar de trabalhar. Mas uma coisa que eu quero te dizer, Paulo, que é uma coisa bem problemática no Brasil, eu não sei se aqui nos Estados Unidos até uma forma da gente investigar. Foi feita uma pesquisa pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário, desde a aprovação da Constituição de 88 até 2020, 22 por aí, em cerca de 30 anos, assim, da aprovação da Constituição, eles fizeram uma pesquisa quantas normas foram aprovadas no Brasil em 30 anos. Sabe qual é o número? Pegando todas as esferas, municipal, estadual e federal. Deve estar nas 6 milhões e 600 mil normas. Meu Deus. 4 milhões e 400 nos municípios, 1 milhão e 900 nos estados e 170 mil normas no âmbito federal. A gente aprova no Congresso Nacional 6 mil leis por ano. Churchill dizia o seguinte, que se você tem 10 mil leis, você perde todo o respeito pela lei. Então, uma das coisas que eu percebi, logo que eu entrei lá no Poder Legislativo, que eu sou advogada, né, mas daí eu tentei conciliar, mas não tem como, é que é uma máquina insana de fazer leis. Sim. Um país que faz 6 mil leis federais por ano, é um país sem condições de você ter uma segurança jurídica. Sim. Então, além da insegurança jurídica, do ativismo judicial, do poder judiciário, que é um problema em si, nós também temos um problema de uma sanha legislativa muito grande. E eu não sei como é que é o Congresso americano, se é sazonal. O Olavo até falava sobre isso, olha, tem que ter um poder legislativo sazonal. Mas é como era. Originalmente era assim, o Congresso... Só se reúne quando precisa, aprovar o orçamento. Texas é assim até hoje. Então você tem... todo mundo tem a sua profissão. Isso eu acho excelente, acho que deveria ser aplicado no Brasil. Todo mundo tem a sua profissão, e aí chega no período legislativo, todo mundo se reúne, convoca, discute tudo que tem pra discutir, volta depois todo mundo para casa. Isso daria segurança jurídica, sabe? O Congresso dos Estados Unidos eram assim originalmente, mas aí você teve a profissionalização do congressista, né? E aí o modelo é parecido com o do Brasil, onde eles todos têm lá o secto deles, mas a complexidade do Estado também se tornou muito grande. E eu acho que a atividade legislativa, ela é muito boa quando ela é reformista, né? Sim, então, ou para revogar leis, né? Os excessos. O Brasil precisa muito de reforma, né? Porque as coisas foram mal construídas. Sim. Então, quanto pior você constrói algo, mais reforma esse algo precisa. Exatamente. Seja uma casa, seja no... Mas sabe que eu não vejo uma consciência nos parlamentares, falo de direita e esquerda em geral, de diminuir essa sanha legislativa, porque se criou uma mentalidade de que o bom político, o bom deputado é aquele que aprova a lei. E a gente deveria fazer um revogaço geral.
e deixar poucas leis e leis boas, né? Assim, poucas as necessárias, né? Então isso é uma coisa que eu penso muito, assim, talvez eu venha assumir a CCJ, não sei se ano que vem ou no outro, estou conversando com o meu partido, que é uma coisa que eu venho trabalhando há muito tempo, e eu vou fazer uma pauta bem enxuta, porque eu acho que eu vou trazer bem essa consciência de que a gente não pode estar aprovando muita lei, sabe? Tem que ter uma sabedoria, assim. Principalmente vocês que estão na oposição agora, as leis que vêm agora são, em geral, leis muito ruins, né? Essa reforma tributária foi um desastre, o fim do teto de gastos com essa arcabouço fiscal fajuto muito ruim, e por aí vai. Esse PL 2630 que está lá para vocês votarem. Que eles estão tentando fatiar agora para tentar aprovar. E eu acho que vão acabar aprovando alguma versão. Agora, com essa chegada dos partidos de centro no governo, eu acho que é uma das prioridades, né? Remunerar os artistas e os blogueiros, que eles faziam isso também. Eu lembro que na CPI das fake news era direto remunerando o blogueiro. E os nossos de direita não eram remunerados, ao contrário, até o YouTube eles bloquearam de remunerar. Não me diga, né? O YouTube me desmonetizou antes do Alexandre. Antes do Alexandre. Dizendo que você era O YouTube me desmonetizou sem aviso, sem explicação, final de novembro, e o Alexandre, no dia 30 de dezembro, bloqueou todas as minhas redes, e aí não dá para monetizar, né? Então as minhas redes, hoje, quem me monetiza é o Locals, onde as pessoas podem se tornar meus apoiadores para garantir que eu continue fazendo o trabalho, mas é uma assinatura. Sim. Eu gero conteúdo exclusivo, como agradecimento às pessoas, mas que é isso, como o Alexandre não tem como bloquear. Sim, porque aqui mas tudo aqui... o YouTube me arregaçou. Essas empresas em geral, Facebook, YouTube, são bem à esquerda, né, também. Então eles mesmos já na política, na diretriz deles, eles já vão bloqueando, né, cerceando a liberdade. Então você vê como é um outro caso onde a cultura acaba sendo rio abaixo da política. Então a política determina o que você pode ou não fazer no âmbito da cultura. Por isso que a luta pela liberdade, eu acho que na nossa geração, e sobretudo com essas novas tecnologias, é o grande debate. Se a gente vai manter uma plataforma livre ou se a gente realmente vai escravizar todo mundo em poucas linhas de pensamento autorizadas. Eu acho que essa é a beleza do mundo. A velocidade do legislador de regular é sempre mais lenta do que a capacidade de inovação. Então, o Locals enquanto os Estados Unidos continuarem como protegendo fortemente a liberdade de expressão, e mesmo com todos os problemas atuais, eles continuam, a liberdade de expressão aqui continua absoluta, até na sexta-feira, uma corte de apelações, que é a última instância antes de ir para a Suprema Corte, sendo que quase ninguém vai para a Suprema Corte aqui, são 100 casos por ano, né? Porque ele não sobe, né? Não sobe, né? A corte não é obrigada... É uma corte constitucional, né? Uma corte constitucional, ela analisa em torno de 100 casos por ano. Então, o Tribunal de Apelações, que é a instância máxima, até que a Suprema Corte decida algo superior, decidiu que o governo não pode interferir junto às empresas de mídia social para remover conteúdo. Então, que é o que o Dino quer, né? O que o Dino está fazendo ativamente no Brasil, obrigando as plataformas a fazer o trabalho ruim? Exato. Aqui decidiu-se que é inconstitucional porque violaria a liberdade de expressão. Enquanto os Estados Unidos tiverem isso, eu acho que o mundo tem uma camada de segurança. Porque hoje você tem Constantino, eu, o Gerson, a Ana Paula, algumas pessoas que podemos falar o que quisermos. Na jurisdição de vocês estão garantidos. Eu não estou na jurisdição do Brasil, não me interessa o que o Alexandre pensa do que eu falo. Eu tô zero... Eu até penso que talvez o Bolsonaro seria bom ele vir para cá. Agora não para. Porque agora cancelaram o... Eu não sei se tiraram o passaporte dele. Não sei se tiraram. Existe uma ordem para tirar, eu não sei se efetivamente tiraram, mas existe dentro do sistema da Polícia Federal, se ele sair, ele é agarrado na hora. Porque ele poderia pelo menos ficar um período de o quanto que eu tentei que ele ficasse, né? Mas porque no Brasil não tem garantia de nada hoje em dia. Qual é o negócio do Bolsonaro? É que ele como você conhece, é uma pessoa muito autêntica, muito simples, muito comum. É ruim é difícil. Não é que eu não seja uma pessoa autêntica, simples e comum, mas eu acho que... Mas isso é uma característica muito forte nele. Eu fui criado parcialmente nos Estados Unidos. E aqui eu vivo rodeado por muitos brasileiros. Então eu me adaptei muito ao estilo de vida daqui. Eu me sinto
em casa aqui. Mais do que talvez eu tenha me sentido em qualquer outro lugar do mundo. O Bolsonaro não, ele não se sentia em casa aqui. Ele tinha uma necessidade de voltar pro Brasil para se sentir em casa. Sentiu falta da Laurinha. E o ser humano é assim, a gente quer ficar onde o local de pertencimento, a questão da terra que a gente nasceu é muito forte no ser humano. E eu, particularmente, agora sem passaporte, eu tô dolorido de saudade do Brasil. Dolorido. Tô assim... Assim, eu fiquei um tempo sem poder ir por causa do meu processo migratório de green card. Quando eu resolvi isso, logo em seguida veio a questão do Xandão. Então, aí eu, assim, eu gostaria muito de poder ir ao Brasil. Mas hoje não posso e sinto falta. Mas é o que eu falei pro Bolsonaro. Eu sei que se eu for ao Brasil, eu sou preso. Eu sei disso. Então, por isso, talvez é melhor eu falava pro Bolsonaro, resguardar a tua liberdade. Não é melhor aqui em Orlando, né? A gente tá em Miami, mas ele tava em Orlando. Não é melhor aqui em Orlando do que na cela da Polícia Federal? Com certeza. Que é onde você vai acabar. Sem dúvida. Assim, a própria Polícia Federal já tá dizendo que é o que vai acontecer. Quando eu comecei a falar isso, as pessoas falaram que era exagero. Mas você antecipou muita coisa, assim, que aconteceu. Muito tempo de aluno do Olavo. Você vai pegando um pouco de... É terrível, né? A gente dá risada, assim, mas é um risado de nervoso, né? Com a situação, né, Paulo? A gente sempre ri das próprias desgraças, né? A gente tem que ter essa capacidade de rir das próprias. E o Olavo foi muito sábio quando ele veio pra cá, porque talvez aqui... a Janja esteja fazendo isso, né? O pessoal sempre pergunta, por que o Olavo não voltou pro Brasil? Pô, eu acho que ele tinha mais de 1000 processos se ele baixasse no Brasil. Em primeiro lugar, o caso dele não era prisão, né? Porque ele debatia com... Mas ele tinha muito processo, né, também. Porque as pessoas se sentiam ofendidas com as palavras. E eu acho que a liberdade de expressão dos Estados Unidos, ela é uma liberdade plena e é a que deveria ser resguardada. E era assim até 10 anos atrás. Na verdade, até 2018, Carol. Aqui, tu tá falando no Brasil? No Brasil. Em 2018, você fala... O Olavo falava o que queria. Eu tô nessa indústria fiscal vital há muito tempo. Igual o cara do Pica-Pau. Tô na indústria vital há muitos anos. Pega o próprio Constantino, tá até mais tempo que eu. Cara, nós nunca tivemos medo de sentar o pau no PT. Eu chamei a Dilma de jumenta, com esse nome, numa entrevista de página inteira no Globo, em 2014, se eu não me engano, 2014. E não tinha problema nenhum. Porque o jornalismo era isso também, né? Principalmente um jornalista. Era, mas... Um crítico, um opinativo, alguma coisa. Começa a virar a chave em 2019 no Brasil. Em 2018, nos Estados Unidos, você começa a ter os primeiros perfis cancelados por rede social. Mas isso é uma onda mundial. Por isso que quando a gente fala que é uma onda mundial, a gente percebe que essa questão do politicamente correto, do cancelamento, não é só o Brasil, é no mundo inteiro. É uma onda de poder, de domínio da informação que tem na plataforma digital o canal perfeito, né? Porque daí os estados se submetem às empresas e botam uma lei onde elas têm que fazer esse papel de polícia e que se ela não faz, ela também vai ser punida. Mas vocês, deputados, podem pegar os exemplos. Por isso que eu falo que a fricção mas há uma inconsciência da importância disso, porque a própria esquerda deveria ser a primeira a defender. Porque, é claro, porque é pro lado deles. Mas, por exemplo, assim, o caso dos ministros Supremos que são autoritários. Poxa, ele bloqueou desde a direita e o PCO também, né? Mas daqui uns dias, se ele não for com a cara da esquerda, começa a bloquear a esquerda também. Então, mas eles, como eles não têm escrúpulo, eles se conformam rapidamente ao sistema. A preocupação que eles devem ter é quando estes caras se cansarem do PT. Porque eles já cansaram uma vez. Sim. E aí... Os donos do sistema, né? Do mecanismo. Exato.